Oi pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho com a série de técnicas e dicas de pintura. Eu tenho apresentado toda semana uma técnica diferente, a maneira de usar, compatibilidade com outros materiais. Então hoje eu vou partir para as técnicas molhadas. Terminei as secas, fizemos todas. Quem não teve oportunidade de assistir os vídeos pode pegar, está tudo disponível na internet. Você pode acessar e assistir. E assistir várias vezes, quantas vezes quiser. E hoje nós vamos falar sobre a tinta acrílica. Ela é, na verdade, uma vilã, porque muitas pessoas não conseguem trabalhar com ela de jeito nenhum. Como qualquer outra técnica, assim como a aquarela, que todo mundo acha extremamente difícil, a tinta acrílica também tem as suas dificuldades. Por quê? Ela é a base de polímero, né? Então ela tem um tipo de resina, né? Vamos dizer assim, secou, vira um plástico, tá? Secagem muito rápida e nós temos o inconveniente do nosso clima extremamente quente. Se não está quente, está chovendo, está muito úmido ou estamos no ar-condicionado. E tudo isso interfere tanto na aquarela quanto na tinta acrílica. Primeira coisa, não se usa pincel de aquarela para pintar acrílico. Acrílico, cabo longo, né? E de preferência com papel inclinado, porque o cabo longo pode machucar o seu rosto. Pincel de aquarela estraga se usar no acrílico e no nanquim, né? Porque os pincéis são muito delicados. Então eu gosto de cabo longo e pincel macio. Não se usa pelo de boi ou aqueles pincéis de cerda mais dura, de cerdas naturais de pelo mais duro para acrílico, né? Elas são usadas mais para pintura a óleo. Outra característica importantíssima, quando você tira a tinta do tubinho, ela tem uma característica de pigmento próprio. Tanto na aquarela, no óleo, no acrílico, você tem que conhecer. Não adianta só comprar o tubo e espremer na bandeja. Então, por exemplo, se eu pego esse alizarin crimson, né? É uma tinta transparente, extremamente transparente, seca em segundos. Se eu pego esse verde aqui, por exemplo, um verde inglês, ele tem branco na composição, é uma tinta saturada. Então, ela tem mais corpo, por exemplo, amarelo ocre, azul cerúleo, vermelho terra. Tem várias cores que já vêm com essa preparação mais sedimentada, são cores de base, cores que você vai usar por baixo. Uma outra coisa importante, o pigmento. Quando você fala amarelo cádmio, azul fitalo, esse fitalo, cádmio, essa especificação é o tipo de mistura da tinta, como ela é formada, qual a composição química, que tipo de metal ela tem. Então, os cádmios normalmente são saturados, são tintas bem de cobertura mesmo, né? O fitalo é totalmente transparente, então você pega o azul turquesa, o verde esmeralda, o amarelo limão, são cores extremamente transparentes de cobertura, cores que vão por cima, tá? Essa tinta pode ser usada aguada, como se fosse uma aquarela, em tela ou em papel, que é o papel tela, né? Esse aqui é um bloco da Philip Persson, excelente, eu apresentei na aula anterior. Ele é meio que impermeabilizado. Se você vai começar a aprender em telinha, né? Você perde muito material, gasta, depois não tem como reaproveitar. E você junta muito volume de coisa. No papel, você aprende. Ele tem a mesma composição, a mesma estrutura impermeabilizada da tela, e você não tem volume. Você vai, faz, usa frente, verso, até se sentir mais seguro e ir para uma tela. Não comece a pintar sem entender como isso funciona. E agora nós vamos para a parte prática e vocês vão entender o que eu acabei de dizer. Eu vou começar agora com um fundo aguado, vou fazer um floral. Então eu vou dar uma borrifada, vou pôr um pouquinho de água. Então eu vou formar um campo úmido para eu conseguir pôr a tinta e fazer com que ela corra sem secar. Ó, já tá secando, mesmo molhado. Lembrando que eu falei, né, das
das cores transparentes, das cores sedimentadas. Então eu preparei um campo aqui. Então, na verdade, isso aqui eu estou pintando uma aquarela, tá? Quando você for começar a trabalhar com acrílico, se nunca trabalhou com ele, com essa tinta, procura trabalhar com ela aguada primeiro, para você entender como ela se comporta, né? Qual é o tempo de vencimento do fio dela, né? A parte que ela começa a secar. Misturei o verde, né? Os dois verdes, são dois verdes sedimentados, aqui não tem nenhum transparente. Essa é a minha primeira aguada. Já comecei a trabalhar com tinta pura, mas você vê, olha o tanto de água que eu tenho que usar. Ó, tinta bem pastosa, mas eu tenho o controle do tanto de tinta que está vindo e o prazo de secagem que eu tenho dela. Então agora eu vou trabalhar com tinta pura agora. Então vou pegar o vermelho. A tinta acrílica ela tem uma certa dificuldade para você diluir esse primeiro ponto dela aqui. Você tem que trabalhar aqui na bandeja primeiro, ó. Amassa, amassa, amassa. Não adianta você pegar daqui e lá que vira enche de caroço. Então a tinta ela tem que ser trabalhada aqui primeiro. Escurece um pouquinho. Você vê, essa tinta é transparente, ela não pega, ó. Tá vendo? Ela não consegue vencer o vermelho que está embaixo, que é mais opaco. Então, o que eu tenho que fazer? Misturar um pouquinho de preto. Carmim com um pouquinho de preto, eu ganho força para vir e fazer os meus escuros. Vou misturar o verde para a gente ver como fica. Vermelho com um pouco desse verde. Ó, dá o marrom ideal para eu fazer os meus galinhos. Agora eu vou entrar com um pouco de branco. Branco com rosa. Agora mudou completamente o formato da minha pintura. Olha lá, agora eu estou trabalhando com a tinta opaca, né? Então são efeitos que você pode conseguir com a tinta acrílica. Para isso você tem que conhecer o pigmento que você vai trabalhar e quais são os tipos de mistura que ele aceita. Isso exige bastante prática, bastante tempo de trabalho e uma boa orientação. Agora eu vou misturar o verde com o branco. Olha que lindo que fica. Então, é um efeito que eu posso vir para acrescentar uma luz. Agora eu vou misturar o branco com o verde escuro. Olha que bonito que ele fica, acinzentado. Acho lindo demais. Agora vamos misturar o branco nessa cor nova aqui que eu tinha achado, que é o siena natural. Olha, é quase um ocre. A hora que pôs o branco ficou o ocre. E eu tô trabalhando só com mistura de verde com vermelho, hein? Eu já achei uns 3 marrons conhecidos por nós, que vem no tubinho pronto, né? Então essas tintas sedimentadas, tá vendo? Elas passam por cima de tudo, ó. Então aqui nesse trabalho você consegue ver a transparência inicial que eu dei, as tintas opacas que foram subindo aos poucos, né? Tinta pastosa, depois tinta misturada com branco, vários tons misturados com branco.